Brotei! Meus fodinhas. Então, gente, como vocês podem ver no título do vídeo, né? É um assunto complicado hoje que a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo, né? Então, antes de você assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like porque ajuda bastante. Compartilha esse vídeo. Me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui no box de informações, se você tiver com preguiça de se inscrever. E se você estiver descalço, você deixa o dedo no like. Se você estiver deitado, você deixa o dedo no like também, tá? E roda a vinheta. Então, meus amores, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo do início. Eu morava com a minha avó que me criou desde neném, ela que tomava conta de mim, né, que cuidava de mim. E eu morava com ela, eu tomava conta dela, era eu que ia pra médico, era eu que ia pra igreja, tudo com ela, era eu que ia, sempre eu. Aí chegou uma época que minha avó ficou cega, né, minha avó não enxergava mais e as coisas só pioraram, né, quando ela perdeu a visão. E só morava eu e ela nessa casa. Aí minha avó precisava sempre fazer obra, essas coisas, né, que a gente sempre precisa e tal. E acabou que minha avó chamou um moço para poder fazer obra lá em casa. E esse moço, ele era bem mais velho, ele tinha acho que uns 50 anos, por aí, uns 50 e poucos anos que ele tinha. Aí ele apareceu lá em casa, tipo assim, no início, né, eu nunca vi maldade, porque eu era apenas uma criança, tinha 9 anos, gente, quando isso aconteceu comigo. Então eu não vi maldade, minha avó também, como ela era cega, ela não tinha como ver nada e tal. Só que tudo começou quando eu ganhei um gatinho, e o gatinho tava no meu colo, na altura dos meus peitos, assim. Aí ele chegou lá em casa, na frente da minha avó, isso, tá? Só que minha avó, como era cega, ela não viu. Ele passou a mão no gatinho e passou a mão no meu peito, junto. Eu fiquei meio constrangida, mas eu não sabia. E na hora ele fechou a cara pra mim, assim, e não falou mais nada. E passou um certo tempo, as coisas só foi piorar, né? Ele ia fazer obra lá em casa e sempre que ia eu sabia que ele ia passar a mão em mim. Só que eu não podia contar pra ninguém porque ele sempre me ameaçava, sempre dizia que ele ia matar minha avó, que ia fazer várias coisas, né? E tipo assim, minha avó era tudo pra mim, sempre foi tudo pra mim. Então, tipo assim, gente, eu nunca imaginei me ver sem a minha avó, né? Então, pra mim foi bem complicada essa situação. Aí, a pior, assim, foi que ele tava no banheiro, botando um rejunte no banheiro. E eu não sabia que ele estava lá. Aí eu fui até o banheiro pra poder ir no banheiro. Quando eu cheguei lá, ele tava lá. E ele fechou a porta muito rápido. Eu não tive reação, não tive como sair daquele lugar, daquele banheiro. E minha avó no quarto dela, não podia dar um pio, que se eu desse, sei lá, o que ele poderia fazer comigo, né? Aí ele foi e começou a me aliciar e querer me botar pra fazer certos tipos de coisas na genitália dele. E, gente, assim, eu era uma criança, eu nunca fiz, entendeu? Até porque quando ele me forçava, eu empurrava, eu saía e tal. Mas ele sempre ameaçando, Então ele sempre tava ameaçando, sempre tava dizendo, né, que ia fazer coisas com a minha avó e tal. E eu não podia contar pra ninguém, não podia falar nada pra ninguém, porque eu tava sendo coagida ali, né? Eu não podia chegar pra ninguém falar, porque tudo pra mim era minha avó, gente. Se eu contasse alguma coisa pra alguém e ele fizesse alguma coisa com a minha avó, eu ia me sentir culpada pro resto da vida. Eu era só uma criança, eu tinha 9 anos, entendeu? Então, assim, foi muito complicado, entendeu? E aconteceu vários abusos, não foi nada de
de estupro, porque não teve o ato, né? Ele não concedeu o ato, ele não chegou aos finalmente comigo. Mas ele me aliciou muito, ele passava muita mão em mim e ele me dava dinheiro também. Ele falava para me aceitar aquele dinheiro porque era como se eu estivesse me trocando por aquilo, entendeu? Então ele sempre me dava o dinheiro. Eu, como era criança, eu aceitava, né? A gente não pensa, criança não pensa, entendeu? Então, assim, eu passei, essa fase foi a pior fase que eu passei. E, assim, depois que minha avó morreu, que eu fui morar com a minha mãe, que eu vi que ele não podia fazer mais nada contra a minha avó, foi que eu consegui contar para minha mãe. Porque até o momento eu não conseguia falar, porque eu sempre pensava, se eu falar, o que ele pode fazer com a minha avó? O que ele é capaz de fazer? Eu sempre tive muito medo, né, do que poderia acontecer. Mas aí eu me vi livre, né? Porque daquele tormento que me angustiava, porque eu não conseguia falar, não conseguia dizer nada para ninguém. Então, naquele momento, eu percebi que eu podia abrir a boca, que eu podia contar e que ele não ia fazer nada contra minha avó. Então, foi um momento que eu sentei com a minha mãe e conversei com ela, eu pude contar, né, e aquele alívio, né, chegou. Aí a minha mãe na época foi atrás dele. Minha mãe foi muito revoltada. Minha mãe estava a fim de mesmo acabar com a vida dele, de matar ele realmente, porque minha mãe não aceitava de jeito nenhum o que tinha acontecido comigo e ela não estava ciente. Minha avó morreu sem saber, né, que tinha acontecido isso comigo. Aí minha mãe foi atrás e tudo, mas nunca achava ele. Parecia que ele tinha alguma coisa que, sei lá, cara, sabe? Avisava ele ou protegia, eu não sei o que era, mas eu sei que era bem complicado. Minha mãe sempre ia atrás e nunca achava. E assim, eu fui crescendo e aquilo dentro de mim, eu sempre pensava maldade, sempre pensava em fazer alguma coisa contra ele, realmente, eu sempre pensei nisso. Entendeu? E aí foi passando os anos e quando eu engravidei da minha filha, assim, porque eu morava aqui em Saquarema, minha mãe morava lá em Manilha, eu vim morar aqui. Eu sempre ia lá para visitar minha mãe e sempre que eu passava, ele estava sempre no bar da rua da minha mãe. Então eu sempre dava de cara com ele. Isso pra mim era muito ruim, porque assim, eu sempre tive medo mesmo, medo dele. Aonde eu ia, aonde eu passava, eu tinha medo dele. Tipo assim, se eu visse ele, eu ficava toda me tremendo, eu passava mal. E quando eu chegava na casa da minha mãe, que eu contava pra minha mãe, ele tá ali, minha mãe ia e chegava lá, não achava mais ele. Ele já tinha sumido. Então assim, foi uma fase bem complicada. Foi assim, e ele não só abusava de mim, não. Ele abusou de duas amigas minhas também. Eu não vou entrar em detalhes no caso delas, porque eu nem perguntei a elas se eu podia falar alguma coisa do tipo, mas aconteceu com elas também, tá? Então, gente, vocês têm filho, vocês abrem o olho de vocês, não confiem em ninguém com seus filhos, porque é uma situação complicada, entendeu? Eu conheço vários casos de que já aconteceu, padrasto até, de estrupar, e chegar na hora a menina falar e a mãe achar que ainda é culpa da menina, sabe? A garota chegar e falar, aconteceu isso, 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 a culpa é sua e tal, não sei o que. Gente, uma criança, é uma criança. Da onde que isso pode acontecer? Que você pode dizer que a criança tem culpa do que está acontecendo, gente? Isso não existe, gente. Isso não existe. Pare e pensa um pouquinho, entendeu? Não fique contra o seu filho, entendeu? Ou até achar que ele está mentindo, está inventando. Gente, isso não se faz, é o seu filho, entendeu? Pensa um pouquinho, estuda as coisas, entendeu? No meu caso não aconteceu isso, gente. Vocês viram que foi diferente. Na hora que eu contei, minha mãe já levou fé, minha mãe já acreditou. Foi atrás para cobrar, mas não encontramos, a gente não podia denunciar, porque minha mãe foi atrás, minha mãe foi na delegacia, conversou com o delegado e tudo, mas não adiantou. Por quê? Porque não teve a penetração, né? Não teve ejaculação em mim, não teve o contato dele em mim, já tinha passado também muito tempo, porque minha avó morreu e eu fui morar na minha mãe. E até eu
criar coragem pra contar pra minha mãe, isso demorou uns meses também. Então, assim, foi bem complicado, entendeu? Então não tinha condições de chegar na delegacia e dar parte nem nada disso, porque os policiais mesmo disseram pra ela que não ia adiantar muita coisa, entendeu? Então a gente deixou o assunto quieto. Minha mãe falou pro policial até, minha mãe falou bem assim pro policial: já que vocês não podem ir atrás, eu posso, né? Eu posso cobrar pela honra da minha filha. E daí eles falaram: você vai cobrar a honra da sua filha e você vai vir parar aqui atrás das grades. Minha mãe falou pra eles bem assim: eu vou sim, mas eu vou com muito orgulho, porque pelo menos eu honrei a minha filha. Gente, foi assim, foi uma época, nossa, bem dolorida, foi muito sofrido, entendeu? E voltando ao assunto sobre as minhas amigas, elas também sofriam esses abusos. E quando elas estavam lá em casa, porque tudo começou na minha casa, entendeu? Elas iam lá pra casa pra gente poder brincar e tal, e ele, quando ele tava lá, ele sempre abusava, não só de mim, como delas também, entendeu? E sempre deu dinheiro, tanto pra mim quanto pra elas. Ele sempre deu, sempre deu. Acho que era pra ele, tipo assim, aliviar a culpa dele. Tipo assim, eu vou dar esse dinheiro porque eu fiz e tal. Como se a gente fosse umas meninas de programa. Na real, ele fazia o que ele queria e dava o dinheiro que ele queria, entendeu? Só que assim, em mim ele nunca penetrou, não sei nas meninas, mas em mim ele nunca penetrou, nunca houve penetração. O abuso sempre foi com palavras e aliciamentos, né? Passava a mão aqui, passava a mão ali. E, gente, não deixa de ser um abuso. Isso é um abuso também. Então, se você tá passando por isso, ou se você já passou, denuncie. Não deixe isso barato. Não deixa isso morrer com você, cara. Não deixa, porque é muito dolorido. Eu sei que é dolorido, porque até hoje eu sinto isso e eu não me vejo passando isso com as minhas filhas. Porque eu não sei do que eu sou capaz de fazer se um dia acontecer algo parecido com as minhas filhas. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vim aqui me abrir um pouquinho com vocês, contar um pouquinho pra vocês do que eu passei. Não foi bom, não quero que ninguém passe por isso, porque é uma situação horrível, é muito constrangedor, ainda mais para uma criança, quando você se sente ameaçado, que você não pode dizer, que você não pode contar. Entendeu? Então, é isso, gente. Se você souber de algum abuso, denuncie. Se você passa por um abuso, denuncie. Não fique com medo. Conta, porque você vai se sentir bem melhor e você vai ver que vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.